Cara, é muito legal você falar essas coisas aí, porque é muito esclarecedor, porque por muitas vezes chega muita pouca coisa pro torcedor final, né? E é essa galera que devia ser muito melhor informada. Isso que você falou agora é muito esclarecedor da divisão entre SAF Vasco e SAF, enfim, agora é a 777. 777. E eu quero te perguntar isso, porque assim, por exemplo, chegou o Textor no Botafogo, demorou um tempo, só que aí veio Frutos lá, demorou. E aí o que acontece? O torcedor do Vasco, vendo a 77 lá e vendo a situação que estava o Vasco, começa a questionar. E eu quero te perguntar isso, para vocês dentro do clube, qual é o grau de satisfação com a 777 hoje? Vocês estão satisfeitos com o que eles Não, estão fazendo? Como vocês estão não, com eu essa acho que eles empresa? corrigiram o rumo. Ah, Nós vimos um embate muito duro no conselho, e aí vem a participação do clube, só falar, o clube não manda nada. Não. Nós pressionamos duramente pela demissão do CEO, tá. que era, na época era o Luiz Melo, que era flamenguista. Então, é uma coisa que nós não aceitávamos. Não é possível que não se encontre um CEO competente, engajado e vascaíno, pô. Não é possível. O senhor é flamenguista. Quer dizer, Não, então, não necessariamente vascaíno, vai, mas pelo menos não flamenguista, né? Quer dizer, como é que. Porque assim, existe uma questão de representatividade, né? Eu sou um profissional, eu sou um executivo, e você, quando você trabalha numa empresa, você se entrega de forma diferente a empresa diferente. A entrega nunca é a mesma. Né? Então é claro que ali, quando você tem um negócio como o futebol, em que o principal atributo dessa indústria, qual é do futebol? É paixão, né? Lógico. Paixão, emoção, o carinho, o amor por aquele clube. Isso é 90% do negócio. 90% do negócio. Quando você tem alguém que não respira, que não transpira carinho, que não transpira amor, né? Que não transpira aquilo que a gente entende que é o que o vascaíno quer, o desligamento, o distanciamento, ele é total. Isso estava acontecendo. E nós pontuamos várias vezes isso no clube. Como o vascaíno estava se distanciando do Vasco. Né? E que a gente não podia deixar aquilo acontecer. Porque o seu representante não pode ser um cara que, além de não entregar como executivo o que deveria entregar, porque a mudança foi. Ele saiu, a mudança foi radical, né, na gestão do clube, ou seja, não via nem sequer competência para estar na posição que estava. Além disso, não havia amor e carinho, e esmero e cuidado. Né? Então, quando a gente fala no clube de futebol, e eu falo isso muito claramente, porque assim, eu sempre defendi a profissionalização no clube de futebol, é a minha bandeira desde que eu entrei no Vasco. Ponto. Defendo competência, defendo meritocracia e defendo profissionalização. Só que, como em qualquer indústria, você precisa entender aquela indústria para saber o seguinte, como é que você posiciona um profissional líder nessa indústria. Né? Se você tem um negócio que é de tecnologia, um negócio jovial, você pode colocar uma pessoa que represente o antagonismo disso. Você colocar um líder que fale com o seu público, que entenda o seu público, que comunique com o seu público. Da forma que for, não estou falando de idade não, tá? Porque jovialidade não tem nada a ver com idade. Né? Estou falando de espírito, de colocação, de postura. Né? São coisas diferentes. Mesma coisa vale para o futebol. Quer dizer, quando você tem um líder que não brilha os olhos, ou pior, não chora, não se indigna, não fica com ódio, com raiva, com total ojeriza ao resultado em campo que o Vasco vinha apresentando, não dá para você aceitar um cara desse. Quer dizer, uma liderança que representa o clube e que viu o clube estar naquela situação que o Vasco estava no primeiro turno, não pode não estar indignado, chutando tudo, quebrando tudo e querendo mudar tudo. E era o que estava acontecendo, uma placitude, sabe? Uma tranquilidade. Olha, as coisas vão acontecer no seu tempo, da forma que tem que acontecer. Estamos trabalhando, sempre no gerúndio. Estamos vendo, estamos acontecendo, estamos fazendo, estamos não sei o quê. E o resultado não vinha. Né? E aí nós no clube fizemos uma pressão muito grande para essa mudança. E essa mudança aconteceu. Então, quando saiu o presidente, o CEO, e quando saiu o técnico, o atual CEO é vascaíno. Além de competente, muito competente, é vascaíno. A mudança foi total. Não só no resultado de campo, que foi muito grande, e na chegada dos atletas, na forma de contratar, e na entrada do técnico, perfil do técnico, que nós criticamos muito. Nada contra a pessoa do Barbieri. Tem nada contra, nem conheço ele pessoalmente. Mas um clube como o Vasco não pode ter um técnico daquele tamanho. Então aquilo que a gente estava vendo de cada semana, um time diferente do Vasco entrando em campo, era daquela... Isso, claro. Tá. Então, depois que há mudança na gestão da Vasco SAF, né? Claro, na Vasco SAF, que nós pressionamos para que acontecesse, todo o resultado mudou. Então o Vasco, no segundo turno,
faz um campeonato de primeiros 5 colocados. Entendeu? Esse é o perfil do Vasco hoje, no segundo turno do campeonato. E não é só questão do resultado em campo, é a forma de jogar, é a maneira como os jogadores se entregam, é o técnico como se posiciona depois de uma derrota, né, para o público. É a maneira como o técnico cobra, é a forma como ele se posiciona em relação aos seus atletas. E é a dimensão, o tamanho do técnico que é um vencedor na sua história no futebol. Então isso faz toda a diferença pro atleta que está em campo. Quando ele olha pro banco e vê uma figura do tamanho do nosso técnico e olha e fala, porra, esse cara conhece futebol, esse cara sabe que futebol, esse cara tem uma história no futebol gigante, como a do Vasco, inclusive. Tudo muda. A postura do atleta muda em campo. Então tudo mudou. E aí eu diria o seguinte, a 777 teve a sensibilidade de ouvir o clube associativo. De entender o seguinte, pô, quem entende daquilo ali são os caras. Então é por isso que eu digo assim, tem como criar uma forma de trabalho em que cada um entregue aquilo que tem condição de entregar, que tenha competência de entregar. E quando as partes se entendem, o resultado aparece. E o que aconteceu ali foi isso, na verdade. Foi um trabalho primeiro de rejeição da 777 ao clube associativo. Aí esses caras só fazem confusão, é tudo briga, é tudo porradaria, um bando de político e tal. Quando eles entenderam que não era isso, porque eu não sou um político, eu sou um executivo minha vida inteira. Diretor, vice-presidente, presidente de empresa. Então, quando eles entendem que ali dentro não é tudo igual, e que tem pessoas com capacidade de conhecimento do clube, história do clube, quem é o Vasco? O Vasco somos nós. O Vasco sou eu que vivi o Vasco minha vida inteira. Meu avô, meu pai, meu amigo que está na arquibancada, torcendo. Esse é o Vasco. Então, quando você entende o Vasco e deixa o Vasco falar, e deixa o Vasco decidir, e dá ouvidos ao Vasco, as coisas mudam. E foi o que eles fizeram. Então, você fala assim, qual é a tua avaliação do 777? Eu daria uma avaliação 5. Muito ruim no primeiro momento e boa no segundo momento. 4, 5 ali. Agora, pode melhorar? Pode. Tem algumas coisas que me preocupam? Muitas. Por exemplo, o aporte me preocupou. Né? Esse estresse de caixa que parece que eles têm, né? Porque uma empresa que vive, que deixa os aportes para acontecer no último momento, demonstra essa sinalização. Não estou dizendo que é, mas é o sinal que dá para o mercado e que dá para a gente também. Então isso me preocupa. Então eu tenho preocupações. Por isso que a gente fala, a integração nossa na Vasco SAF, no Conselho de Administração, ele é fundamental para quê? Para antecipar problemas e debater problemas tecnicamente, quais são os problemas que você tem, que os nossos investidores têm, que problemas que eles têm e como é que a gente pode resolver esse problema. Não é para sair brigando, espalhando, soltando na imprensa. Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, antecipa o problema e vamos resolver. Vamos discutir o problema. Vamos achar solução para esse problema. Nós temos condições de achar solução para esse problema. Esse é o debate que nós queremos dentro do Conselho de Administração da Vasco SAF, que é a maneira que o Vasco tem de sair forte disso. E aí, eu diria o seguinte, o Vasco pode fazer do limão a limonada. Quer dizer, apesar do Vasco ter entrado numa situação de desvantagem lá atrás, negociando a SAF, correndo e tal, porque o mandato não entregou, o presidente que foi eleito não entregou o que prometeu entregar, essa foi a verdade. Apesar disso, tem condições do Vasco consolidar o modelo, permitir que esse modelo seja um modelo, a sua governança seja ajustada nesse período, e quando os outros clubes começarem a se tornar SAF, o Vasco vai ter uma SAF de 4, 5 anos consolidada. Pronta para ou receber novos aportes, novos sócios, ou fortalecer o sócio que está, mas já num modelo muito, muito sólido, muito consolidado. E aí, de novo, não estou falando de 777, estou falando de Vasco SAF. Esse modelo consolidado, o Vasco volta a se tornar, de onde não deveria ter saído, um dos protagonistas do futebol brasileiro. E aí vão olhar para o Vasco e sabe falar, isso aqui foi um exemplo de sucesso. Tá aí o Vasco, um exemplo de sucesso do futebol brasileiro. Saiu de onde estava e hoje está aí campeão brasileiro. Entendeu? Então, esse é o que eu acho que vai acontecer. E quando esse modelo se consolidar com a entrada da Liga e tal, né, a CVM soltou uma resolução, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula o mercado de investimentos, de ações, soltou uma regulação específica para as SAFs, para negociação de participação de SAF. Então, daqui a pouco, estamos nós aqui, no Santander, ou no Banco Itaú, ou no Bradesco, ou seja lá qual for o banco, e investir no seu dinheirinho no fundo de investimento que tem lá, SAF no seu fundo de investimento, por exemplo. Isso vai acontecer. Então o modelo tem tudo para se consolidar como um modelo bom que vai transformar o futebol e vai, inclusive, acabar com o amadorismo
da nossa atual liga de futebol, que é amadora ainda.